Olá, bom dia! O programa Diálogo Plural de hoje está no ar e vai falar sobre o projeto de lei chamado Escola Sem Partido. Esse é um projeto elaborado para a educação que prevê delimitar os discursos e os conteúdos do ensino público de base. E para debater sobre este projeto, o Diálogo Plural de hoje vai conversar com José Teixeira, que é coordenador do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Rio Grande do Norte, que é o SINT-RN, e com Juliana Vilar, que é servidora da base do Sinteste-RN. Gente, um bom dia para vocês. Bom dia. Vamos debater sobre esse assunto, explicar tudo para quem está em casa, que é um assunto bem complexo, né? Mas que poucas pessoas ainda têm noção de fato do que é, né? Então, José, como é que surgiu a ideia desse projeto? Veja, na verdade a gente percebe que o surgimento dessa concepção, porque isso é um arranjo a uma concepção, inclusive de Estado, de Brasil, né? Começa a surgir a partir das eleições de 2014, né? Quando na verdade a concepção política que avançou no Brasil foi uma concepção reacionária, né? De direita, né? E a direita sempre jogou essa concepção para a sociedade ao longo dos 502 anos de Brasil. Nós tivemos aí um período bastante profícuo na história, de 2003 até agora recente, onde a liberdade de expressão puderam aflorar. As minorias, o povo negro, né, os gays, as mulheres, ou seja, todo esse pessoal pôde externar os seus direitos, pôde buscar espaços de felicidade. Sim. Quando isso, na história do Brasil, sempre foi reprimido, né? O povo negro não era considerado gente nesses 502 anos de Brasil, né? O povo LGBT, as associações de minorias, né? Não tinham o direito de expressar suas liberdades e, portanto, de 2014 para cá, a gente percebe que avançou no Congresso Nacional, porque é de lá que surgem aí as principais ideias que podem mudar a concepção de Estado, né? E aí aconteceu isso no Brasil. E aí um deputado lá, que encabeçou, mas nós temos aí uma série de projetos semelhantes, adjacentes no Brasil inteiro, né, já inclusive projetos aprovados lá no estado de Alagoas, né, embora que esteja questionado na justiça, mas o deputado Isalci, lá do estado de Brasília, da capital federal, ele, por representar inclusive um grande complexo de educação privada, né, ele é empresário da educação privada, ele apresentou esse projeto, né, intitulado Escola Sem Partido. Ora, na verdade a escola nunca teve partido. O que eles estão querendo, o que eles estão fazendo é menosprezar a nossa capacidade, a capacidade de inteligência dos estudantes e dos profissionais de educação, tá certo? Até um escracho a nossa inteligência, a inteligência da sociedade brasileira, quando apresenta um projeto desse, quando a escola nunca optou por um partido. Na escola está refletida as diversas concepções político-filosófica de educação, ou seja, a sociedade que chega à escola chega justamente com as diversas concepções e a função da escola, dos profissionais de educação, junto com seus alunos, os estudantes, sistematizar aqueles conhecimentos. Não é função da escola e nem dos profissionais de educação, ou seja, impor uma concepção. A função da escola e dos profissionais de educação é sistematizar, é trabalhar as diversas concepções, é colocar para o debate, é colocar para a discussão, pois a escola é um espaço de conflito no bom sentido, né? E você imagina se a gente tivesse que impor a nossa concepção, porque o profissional de educação, ele tem a sua concepção, os estudantes têm as suas concepções, né? E, portanto, essa riqueza de ideais dentro da escola é que vai fazer a educação de qualidade na qual nós tanto sonhamos. Sem dúvida. Juliana, e o que é que prevê esse projeto de lei? De maneira geral, esse projeto, como o professor já falou aqui, ele tem como objetivo cercear, né, a capacidade dos professores e a sua liberdade de expressão, né, com a possível justificativa de uma neutralidade da prática docente, quando a gente sabe que não existe neutralidade da prática docente, quando a gente sabe que não existe neutralidade na prática social,
esse discurso da neutralidade, quando a gente toma esse discurso da neutralidade, a gente já está se posicionando. E o nosso posicionamento diante dessa neutralidade é de acordo com os valores que estão estabelecidos socialmente, né? De acordo com... A gente fica do lado do opressor, não é isso, professor? A gente, quando assume esse discurso da neutralidade, a gente se posiciona do lado do opressor e a gente desconsidera todos esses discursos das minorias, das mulheres, da comunidade LGBT, do movimento negro, que hoje faz parte das escolas, né? Como o professor falou, esse projeto, ele é do ano 2000, ele toma força no ano de 2014. De uma forma geral, né, esse projeto ele prevê esse cerceamento, né, da liberdade de expressão política, ideológica dos professores, mas na prática, né, a gente lendo o projeto de lei, né, professor, no meu entendimento, é quase que colocando os professores e as famílias contra os professores. Né, colocando, quer dizer, os alunos e a família contra os professores, né? Vão ser afixados cartazes em salas de aula, em que lá vai estar escrito os deveres dos professores e que os alunos e a família vai ter total liberdade de contestar qualquer em coisa. Contestar e tipo, vai ter um arcabouço, né? Assim, eles vão ter uma estrutura nas secretarias de educação em que os alunos vão poder denunciar os professores. E me parece que é tipo colocando a sociedade contra os professores, como a gente já vê que historicamente, como professor, como docente, a gente já tem uma trajetória de muita exclusão, né? E só completando aqui, essa divulgação desse movimento Escola Sem Partido, ele já tem uma implicação no nosso dia a dia já. Eu já ouvi casos de professores, a gente tem um caso de uma professora que a gente escutou, que a professora foi discutir em sala de aula questões ligadas ao movimento feminista e uma aluna foi denunciar a professora para a diretora. Então, assim, embora essa lei ainda não esteja de fato implementada, os seus valores, ele já está tendo implicação no nosso dia a dia. E, professor, quais os estados, de forma mais sucinta, quais os estados já estão querendo implantar essa lei, esse projeto? Veja, nós não temos os números exatos, mas o Rio Grande do Sul, Alagoas, eu já mencionei, em Brasília mesmo, ou seja, em vários estados do Brasil, no Paraná, né? Embora aqui em alguns estados estamos conseguindo reverter, tem estados que já engavetamos, tem vários municípios também nessa situação, ou seja, proliferou pelo Brasil afora essa concepção, né? Aqui aqui no Rio Grande do Norte tem um deputado que tem um projeto semelhante, né? O deputado Rogério Marinho, onde ele apresentou também um projeto bem semelhante, que é prisão para o professor, o profissional de educação, o orientador educacional, que assediar ideologicamente, ou seja, escola sem partido, assédio ideológico, tudo isso está justamente no mesmo patamar, né, de tentar cercear, como a companheira já colocou aqui, a liberdade de expressão. Como é que está em andamento isso aqui no Rio Grande do Norte? Esse projeto, será que Não, o projeto, vulgarmente dizendo, vai vingar aqui no Rio Grande do Norte? Na verdade, está na Câmara Federal, porque o deputado Rogério Marinho é deputado federal, né, junto com o projeto do Exalci. Eu tenho minhas suspeitas que poderá ser aprovado, levando em consideração o que nós assistimos em 17 de abril, né, 367 parlamentares que não têm a mínima, ou seja, a mínima ética, não apresentam nenhuma perspectiva séria para o Brasil. Eu desconfio que esses projetos possam ser aprovados, né? Nós estamos lutando, a nossa luta é para que eles sejam engavetados, como já foi em alguns estados e municípios do Brasil. Porém, a nossa preocupação é muito grande, pois não se admite que no século XXI nós possamos ter projetos com essa caricatura tramitando, né, no Congresso Nacional, na Câmara Federal, no Senado Federal, quando deveriam estar pensando era no avanço da qualidade da educação, nas condições econômicas, ou seja, pensando no Plano Nacional de Educação, que foi como melhorar a educação. Isso, que lá está explícita a perspectiva e possibilidade de melhorar, de fazer com que a educação brasileira possa, na verdade, dar o seu salto de qualidade. No segundo bloco, a gente vai continuar mais sobre esse assunto. Tudo bem. A gente vai para um rápido intervalo, 30 segundinhos. A gente já volta porque esse assunto é muito interessante. Fica aí.
Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o projeto de lei da Escola Sem Partido, com a presença do José Teixeira, que é coordenador do Sint-RN, e com Juliana Vilar, que é servidora da base do Sinteste-RN. E antes disso, nós vamos ver um VT que fala sobre a autonomia do professor. Vamos lá. Nós estamos vivendo hoje no Brasil uma realidade de um Congresso Nacional altamente atrasado. São vários projetos que estão lá dentro, né, que querem, na verdade, impedir os professores de falar, de ter a sua autonomia na sala de aula e impedir também que os alunos tenham essa oportunidade de dialogar. Nós entendemos que as escolas são espaços que deveriam incentivar o debate de qualquer tema, para que inclusive a juventude, a categoria dos professores pudessem se posicionar sim sobre o que ocorre no mundo, no Brasil, na sua cidade. O que eles querem fazer é justamente impedir esse debate, impedir que a escola seja um espaço de elaboração de ideias. Você que é um verdadeiro formador de opinião, que é o professor, ser censurado em sua prática, que é a sua docência, né? Então, para mim, é mais um retrocesso diante de tantos que estão aí sendo executados, não só na esfera estadual, mas federal, municipal também. A escola é um espaço crítico, a formação do cidadão. Por exemplo, eu sou professora de português. Todo texto é ideológico. Como é que eu vou trabalhar essa questão? Que, na verdade, o governo está querendo fazer é que se crie, se construa cidadão na escola que não pense, que não critique. Isso é para não criticar o governo, não criticar a postura da escola. É um retrocesso, né? Eu fico imaginando eu como jornalista, se eu não posso falar as coisas que eu penso, como meu ponto de vista, apesar de ter que ser imparcial em muitos momentos, mas poder dar uma opinião. Professor, sua opinião sobre esse VT que a gente acabou de ver? Com certeza, os companheiros aí, a Dalva Rabelo, o Fernando, né, e a Luciana, né, estão corretas, né, estão corretos na sua concepção. É isso mesmo que nós defendemos. E nós, enquanto profissionais de educação, inclusive dirigentes de uma entidade que representa a categoria, jamais vamos permitir e jamais vamos aceitar e vamos conclamar a sociedade, os trabalhadores da educação, para nos mobilizarmos contra essa atitude, e consideramos inclusive fascista, né, desses deputados, desse Congresso, porque aí representa esse projeto, de autoria de um deputado, mas eles representam aí o interesse do Congresso Nacional, que seja aprovado no Congresso Nacional, porque será um grande retrocesso, porque esse projeto tem como objetivo, né, seja extirpar de uma vez por todas a concepção freiriana, né, seja o Paulo Freire, que foi expulso do Brasil em 64 pela ditadura, pelo golpe militar de 64, e que é muito mais conhecido lá fora do Brasil do que aqui dentro do Brasil, inclusive pernambucano, norte-rio-grandense, que desenvolveu a sua grande experiência de educação em Angicos, nas 40 horas de Angicos, ensinando aos estudantes não só o domínio da letra, o domínio do signo escrito, mas que aqueles estudantes tomassem consciência da sua condição social, porque a partir da consciência da sua condição social é que eles passariam a lutar por uma outra condição que pudesse lhes dar aí uma vida digna, porque é para isso que nós lutamos. A escola que nós lutamos é a escola que possa, na verdade, preparar os indivíduos, preparar os cidadãos para os desafios da sociedade pós-moderna. E certamente para esse enfrentamento ele vai ter que ter sua visão crítica da realidade, ele vai ter que fazer escolhas, ele vai ter que escolher, dentre as diversas concepções de sociedade, uma concepção que possa nortear a sua prática de vida. Portanto, nós não entendemos, e entendemos, é claro, o que pensa esses deputados, eles, na verdade, querem instituir uma concepção única, um partido único que é o partido do capital, é o partido da concepção dominante, daqueles que oprimiram a sociedade ao longo da história, daqueles que escravizaram por 350 anos o povo negro. E eu quero dizer, deixar muito claro aqui, que a riqueza que nós usufruímos nesse país foi fruto do trabalho escravo forçado ao longo de 350 anos,
E esses negros, esse povo negro era considerado animal, portanto não tinha escola, e aí há uma reação muito grande, por exemplo, às cotas, né? E aí nós entendemos que, primeiro, não é uma política permanente, é uma política provisória, mas acho que nós temos que ter uns 50 anos de política provisória a favor das cotas, pois só assim vamos saldar a dívida social com o povo negro, que inclusive já estamos vivendo um retrocesso. As cotas agora, o negro que optar por uma vaga pelas cotas, ele vai ter que ser censurado, pois no Ministério da Educação já foi criado uma comissão para censurar, para julgar quem é negro e quem não é, lá no Ministério da Educação, e, portanto, a partir daí poder ganhar uma vaga em alguma universidade. Isso é um retrocesso que não só o projeto de lei aí intitulado Escola Sem Partido, mas é uma cadeia, né, de ataques que vem só a diminuir a possibilidade de avanços, seja do povo negro, o estudante pobre da escola pública também, levando em conta que não tem a qualidade que nós tanto desejamos e lutamos, o estudante também tem o direito a uma nota menor para ganhar uma vaga no ProUni, para ganhar uma vaga nas diversas escolas, inclusive institutos federais, universidades, e que tudo isso nós estamos vendo a ameaça de acabar. Por falar nos alunos, professor, eu vi que a Juliana estava concordando em absoluto com tudo que o senhor estava falando. Eu vou perguntar para a Juliana o seguinte: caso isso seja aprovado, como é que a gente vai diminuir os impactos nos alunos? Só continuando aqui a fala do professor, que esse projeto de escola sem partido, né, e a gente pensar esse movimento, essa onda conservadora, aqui, tanto no município de Natal como nacionalmente, a gente teve nesse ano, quando foi discutido o Plano Nacional de Educação e o Plano Municipal de Educação, foi derrubado, né, a implementação das discussões de gênero e orientação sexual nas escolas, tanto aqui no nosso município quanto a nível nacional. Então, a gente vê que essa onda conservadora, ela tem várias frentes, né, e que a gente tem que pensar justamente em formas de enfrentamento. Tanto é que isso se reflete nas manifestações que a gente viveu aqui no Brasil, né? As manifestações que a gente teve aqui no nosso estado, né? No nosso município, quando houve 2013. Em 2013, primeiro começou com a questão dos ônibus, né? O aumento da passagem, e os protagonistas dessas manifestações eram os alunos secundaristas e os universitários e os professores e professoras. Então, por isso que a direita, ela se volta para a escola, né? Porque essas manifestações, essas reivindicações, ela vem da escola, né? Claro, pelo acesso que a gente tem à sistematização do conhecimento, e também tem a ver também com a articulação, com a formação dos professores. Na nossa formação, nas universidades, a gente tem acesso a conteúdos e às discussões que são, de fato, discussões emancipatórias, e que a gente leva isso para a escola. É a função do professor fazer esse link. Então, a gente vê que com esses projetos, o projeto de não levar a discussão de gênero e orientação sexual para a escola, ela tem um desdobramento trágico, porque a questão da violência contra a mulher e a questão da homofobia, ela pode ser combatida através de questões educacionais. Se a gente fecha os olhos para essas questões, elas só tendem a se multiplicar, a invisibilizar, e a gente achar que é normal, é natural, está tudo certo, está tudo ok. O que me parece é que setores conservadores, né, eles colocam como se a sociedade tivesse ok, tivesse tudo certo, todo mundo vivesse em paz, a família tradicional brasileira tivesse seu lugar, né, e aí chegou os movimentos sociais e bagunçou tudo. Quando, na verdade, os conflitos e as tensões passaram a existir, porque agora essas minorias, elas têm acesso à escola, acesso à universidade, à fala, né? É também muito importante a gente frisar aqui a questão das redes sociais, né? Na internet, né? Trazendo uma nova forma de se pensar os meios de comunicação, né? Realmente é um assunto que a população tem que ficar por dentro, e a gente vai continuar no terceiro bloco com você. Daqui a pouco a gente volta.
Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o projeto de lei de escola sem partido, com a presença do José Teixeira, que é coordenador do Sint-RN, e Juliana Vilar, que é servidora da base do Sinteste-RN. Gente, é um assunto muito amplo, né? Como a gente já estava falou no primeiro e no segundo bloco, mas vamos tentar, né, concluir. Professor, a neutralidade que o projeto busca é o ideal? Com certeza não. Não é o que eles querem passar, a neutralidade. Eles querem, na verdade, amedrontar os profissionais da educação, ou seja, tirar a liberdade de expressão dos profissionais da educação da escola. Não há ação neutra, né? Eu costumo dizer que a criança, quando ela chora para mamar, já está fazendo uma reivindicação, embora não tenha consciência, mas ela está reivindicando o direito que é dela de se amamentar. Portanto, a vida ela é formada de escolhas, né? Ou seja, nós temos que ter esse direito de optar, de escolher a nossa concepção político, filosófica, ideológica, para viver, para nortear a nossa prática de vida. Eu queria deixar mais claro essa questão que a companheira Juliana tem colocado aqui falou muito a questão da direita, né, de direita, e para o telespectador ter mais clareza do que o que nós estamos falando aqui de direita é justamente tudo aquilo que envolve os grandes interesses, o grande capital, as grandes corporações, porque na nossa concepção, que não é de direita, nós queremos sim, cada vez mais escola pública de qualidade para a sociedade, cada vez mais saúde pública de qualidade, o SUS cada vez mais de qualidade para a sociedade, expansão por exemplo, de escolas federais públicas para a sociedade, expansão de universidades federais públicas para a sociedade. Na concepção de direita, é tudo privado, cada vez mais universidades privadas e quem puder pagar que vai lá comprar a educação, cada vez mais escolas profissionalizantes privadas, cada vez mais sistema S que é privado. Então, é a concepção de direita e uma concepção mais voltada para o campo popular, e que nós até chamamos de esquerda, mas não é necessário, é essa linha justamente que nós sempre travamos na sociedade, porque nós vamos ter clareza disso que na sociedade nós sempre vamos ter disputa entre aqueles que dominam e aqueles que são dominados. Aqueles que estão na luta por uma fatia maior do bolo da riqueza, que não deveria ser de ninguém, deveria ser para garantir a dignidade de toda a sociedade. Infelizmente, essa riqueza, a menor fatia vai para as massas, para os trabalhadores, para as escolas públicas, e a grande fatia vai para o grande capital, vai para o sistema financeiro, para os bancos, que, aliás, nunca ganharam tanto dinheiro nesse país. Essa história a gente já conhece, né, há tanto tempo. E, Juliana, e a questão da família? Então, esse movimento Escola Sem Partido, né, um dos princípios, eu entrei no site deles, porque para a gente contestar, a gente tem que conhecer, né? Existe um site na internet, que é do Movimento Escola Sem Partido, e eu, para ficar mais abusada, entrei para poder conhecer. E aí, um dos princípios que eles pregam é que a escola tem que estar... não é que nem a escola, é que a educação tem que ser dada pela família. Alinhada os valores, com o pensamento alinhada com um pensamento único da escola. Da família. A concepção do projeto, né, como ela está colocando aqui, está correto, é que a escola tem que ensinar aquilo que o pai determina. Entendi. Que não pode não pode trabalhar concepções que não sejam alinhadas com o pensamento da família. Mas como que ia ser isso? Né? Como o professor já falou, a gente vive numa sociedade plural, diversa. Não tem como uma escola estar totalmente em consonância com os alinhada, valores. Alinhada. É muito complicado. E a moral da família não está condicionada ao pensamento. A moral da família não está condicionada ao pensamento único. Ou seja, a família tem o direito, os filhos, digamos assim, têm direito de pensar diferente. Claro. Né? E a família, porque o que a gente percebe? A família tem que estar em sintonia justamente com essas demandas que as crianças e os adolescentes trazem para casa. Que a gente vive um momento histórico, social e cultural diverso, né? Existem questões geracionais aí. E a família ela tem que estar em sintonia com esse ambiente. A criança, o adolescente, ele não só forma a sua identidade, os seus valores ideológicos, só na família e na escola.
tem uma série de papéis uma série de papéis e de espaços sociais que ele circula, né? E aí a gente tem a rua, a gente tem a religião, a gente tem a escola, a gente tem a família, a gente tem os meios de comunicação, a gente tem as redes sociais, movimentos sociais. Então, a criança e o adolescente, ele vai se formando dentro desses papéis e a família ela tem que dialogar com essa criança. Se ela está preocupada mesmo em formar um cidadão feliz, inserido socialmente, ela tem que dialogar com essa criança, não impor seus valores. Sim. Né? Sejam eles... Até porque não adianta, né? Pensamento único já é o primeiro ato de violência. Pensamento único já é o primeiro ato de violência. E seja ele qual for, a família ela tem que estar em sintonia e não impor. Né? E é isso que a gente defende, uma família, uma escola que esteja em sintonia com esses vários papéis da criança e do adolescente. Professor, eu agradeço demais sua presença. Juliana, sua presença também, muito obrigada. Venham quando quiser para falar sobre outros assuntos aqui no nosso Diálogo Plural, que o nosso programa está aqui para isso. E esse, sem dúvida, é um tema, né, como eu já disse no primeiro bloco, que é muito importante, mas que a sociedade não está atenta para isso. E o nosso Diálogo Plural tem um canal no YouTube. Você vai lá, se inscreve no programa Diálogo Plural e assiste não só esse programa, como todos os outros que a nossa rede dispõe. E se você quiser mais informações sobre o nosso Diálogo Plural, acompanhe as nossas atualizações no Twitter, o @SintesteRN, e no nosso site www.sintesterrn.org.br ou na nossa página do Facebook, facebook.com/SintesteRN. A você de casa, um ótimo sábado, uma ótima tarde e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau!